O estojo de madeira escorregou das minhas mãos trêmulas e caiu no chão com um estrondo que pareceu ecoar pela rua inteira. As agulhas de prata que minha avó me deixou espalharam-se pelo asfalto quente daquela tarde de domingo. Abaixei-me com dificuldade, meus joelhos doendo como sempre doem aos 73 anos, quando ouvi aquela voz. A voz que embalei tantas noites. A voz que ensinei a falar, mamãe. Pelo amor de Deus, mãe, o que a senhora está fazendo? Todo mundo olhando. Helena estava parada ali, com aquelas roupas caras e o cabelo pintado da cor do sol, os olhos faiscando de raiva. Antes que eu pudesse responder, ela soltou as palavras que queimaram mais que o asfalto nos meus dedos. Você me dá vergonha, saia de perto. Fiquei paralisada, as agulhas brilhando no chão. Sou Maria das Dores Oliveira, mas todo mundo em Diamantina me conhece como Dona Dorinha, a bordadeira da Rua das Flores. Tenho 73 anos, cabelos brancos que já foram pretos como jabuticaba, mãos marcadas por linhas mais profundas que as do meu rosto. Dizem que meus olhos ainda guardam um brilho de mocidade, mas o espelho me conta outra história. Moro na mesma casa de tijolinho vermelho há quase 50 anos. Aquela com os gerânios na janela e a máquina de costura Singer que canta desde as 5 da manhã. Toda manhã, antes mesmo do galo do seu Jerônimo cantar, já estou de pé. Preparo meu café coado no pano, forte e docinho, como aprendi com minha mãe. Ligo o radinho que me acompanha há décadas e começo a separar as linhas para o dia de trabalho. Os dedos já sabem o caminho sozinhos, mesmo quando os óculos não ajudam a enxergar direito. O cheirinho de café misturado com o aroma dos tecidos novos é o perfume da minha vida. A vida inteira foi assim. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Quando Juvenal, meu finado marido, ficou doente com aquele problema no pulmão de tanto lidar na pedreira, foram minhas agulhas que colocaram comida na mesa e remédio na gaveta. Enquanto ele tossia naquela cama, eu passava noites acordada, bordando toalhas de mesa para a madame da capital. Os dedos sangravam, mas o sangue não podia manchar o linho branco, então eu enrolava esparadrapo e continuava. Lembro como se fosse hoje. Helena pequena, com 5 anos, sentada no chão ao lado da minha máquina, brincando com os carretéis coloridos enquanto eu trabalhava até os olhos arderem. Mamãe, quando eu crescer, vou comprar um palácio para a senhora, ela dizia com aquela vozinha de passarinho. E eu respondia, não preciso de palácio não, filha. Só quero ver você formada, com a vida que eu não pude ter. E assim foi. Quando Juvenal partiu, deixando só as contas e a pensão miúda, dobrei a carga de trabalho. Pegava as encomendas de bordado da cidade toda, vestidos de noiva, enxovais de bebê, paramentos de igreja. Minhas mãos conheciam cada ponto, cheio, haste, rococó, crivo, vagonite. De dia lidava com as clientes. De noite, depois que Helena dormia, era só eu e a agulha, dançando no silêncio da casa. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Tem coisa que a gente guarda dentro do peito, igual guardei aquelas agulhas de prata no estojo de madeira entalhada que minha avó me deixou. São segredos que vão se enterrando fundo, como os pontos invisíveis de um bom acabamento de costura. A gente acha que estão bem escondidos, mas um dia o tecido esgarça e eles aparecem. Foi assim com Helena, foi assim com as agulhas, foi assim com tudo que guardei calada durante anos. Mas como dizia minha avó Etelvina, linha embaraçada não se desembaraça com pressa. E essa história tem muitos nós para desatar. Nasci em 1952, numa casinha de sapé nos arredores de Diamantina, terra de pedras preciosas, onde gente como nós só conhecia mesmo era o valor do trabalho duro. Meu pai, Geraldo, era garimpeiro, desses que passava dia inteiro metido no rio, peneirando sonhos que quase nunca viravam realidade. Minha mãe, Josefa, lavava roupa para fora e vendia doce de leite na feira de sábado. Éramos 6 irmãos,
Eu a do meio, a que ficava cuidando dos mais novos enquanto os mais velhos ajudavam na lida. A casa onde cresci tinha chão de terra batida que minha mãe alisava com água e vassoura de alecrim todo santo dia. As paredes, caiadas de branco, pareciam querer esconder a pobreza com decência. O fogão a lenha era o coração daquele lar, sempre aceso, sempre quentinho, mesmo quando a comida era pouca. O cheiro de fumaça e de café torrado na hora são memórias que carrego até hoje no fundo do peito. Foi minha avó Etelvina quem me ensinou a costurar e bordar. Ela dizia: menina que sabe dar ponto, nunca passa fome. Aos 8 anos, já remendava as roupas dos irmãos. Aos 10, bordava florezinhas em panos de prato que minha mãe vendia na feira. As mãos pequenas aprenderam rápido, como se as agulhas fossem extensão dos meus dedos. Lembro da primeira vez que consegui fazer um ponto perfeito de rococó. A satisfação no olhar da avó Etelvina valeu mais que qualquer elogio. A escola era um luxo que eu só podia ter pela metade. Estudava de manhã e trabalhava o resto do dia. Adorava ler, decorava poesias do livro velho que a professora me emprestou. Sonhava em ser professora, mas a vida tinha outros planos traçados com linha grossa e resistente. Aos 15 anos, quando terminei o primário, meu pai disse: estudo não enche barriga, Dorinha. Agora é trabalhar. Comecei a trabalhar na casa da dona Eulália, esposa do dono da farmácia. Limpava, cozinhava e, nas horas vagas, bordava os enxovais que ela vendia para as moças ricas. Foi lá que conheci o valor do que minhas mãos podiam criar. Cada toalha bordada, cada fronha com monograma significava um dinheirinho a mais que eu guardava numa lata de goiabada escondida debaixo do colchão. Quando minha avó adoeceu daquela tosse que não passava, fui eu que fiquei ao lado dela, noites a fio. Numa madrugada de junho, com o frio cortando até os ossos aqui nas montanhas de Minas, ela pegou minhas mãos entre as dela, já frias, e disse: Dorinha, as agulhas de prata são suas agora. Foi com elas que alimentei meus filhos quando fiquei viúva, que elas sirvam para você do mesmo jeito. No dia seguinte, ela se foi, levada pela pneumonia que os chás de poejo e alecrim não conseguiram curar. O estojo de madeira entalhada com as 5 agulhas de prata virou meu tesouro mais precioso. Dizem que eram da bisavó, trazidas de Portugal quando ela veio para o Brasil. Cada agulha tinha um tamanho e uma função, do bordado mais delicado ao crochê mais resistente. Com elas nas mãos, sentia como se carregasse um pedacinho da força de todas as mulheres da minha família. Foi bordando na varanda da casa de Dona Eulália que conheci Juvenal. Ele trabalhava na pedreira do seu romão. Era forte, de poucas palavras, olhos fundos que pareciam guardar segredos. Passou pela calçada 3 dias seguidos antes de criar coragem de me dar bom dia. No 4º dia, parou e elogiou o bordado de girassóis que eu fazia. Parece que tão vivos que vão se virar para o sol, ele disse, e aquela foi a frase mais comprida que ouvi dele por muito tempo. Nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário. Eu tinha 19 anos, um vestido branco que eu mesma costurei nas madrugadas e o sonho de uma vida melhor. Juvenal tinha 26, as mãos calejadas de quem já conhecia o peso do trabalho e uma promessa de que nunca me faltaria nada. Fomos morar num quartinho nos fundos da casa da mãe dele, Dona Sebastiana, até conseguirmos juntar dinheiro para o nosso cantinho. Juvenal era homem bom, trabalhador, mas calado demais. O garimpo e depois a pedreira tinham endurecido não só as mãos, mas algo dentro dele também. Não era de demonstrar carinho, achava que colocar comida na mesa já era prova suficiente de amor. Eu aceitava, porque foi assim que vi meus pais também. Gente simples não tem tempo para ficar falando de sentimento quando há tanto a fazer para sobreviver. Nosso primeiro filho, João, nasceu 1 ano depois do casamento. Parto difícil, sem médico, só com a parteira Dona Ritinha me ajudando. O menino veio roxinho, demorou para chorar. Quando finalmente escutei aquele grito de vida, chorei junto, de dor e de alívio.
João cresceu forte, parecido com o pai no silêncio e na teimosia. 2 anos depois, veio Maria Aparecida, que chamávamos de Cida, e 3 anos depois dela, finalmente, nossa caçula, Helena. Ah, Helena! Desde pequena já mostrava que seria diferente. Enquanto os outros 2 aceitavam nossa vida simples, sem questionamentos, ela sempre queria mais. Aos 5 anos, já dizia que ia ser doutora. Desenhava com carvão nas paredes, me dando trabalho para limpar, Deus me perdoe a reclamação. Fazia perguntas que nem eu, nem Juvenal sabíamos responder. Tinha uma luz no olhar que me lembrava a mim mesma antes da vida endurecer. Foi por ela, principalmente, que dobrei as encomendas de bordado. Queria dar a Helena o que não pude ter: estudo completo, chance de ser alguém na vida. Juvenal não entendia muito essa minha fixação. Para que estudar tanto? Mulher precisa é saber cuidar de casa, ele resmungava. Mas eu seguia firme, guardando cada tostão, sonhando com o dia em que minha filha entraria numa faculdade. Nossa vida não era fácil, mas fomos construindo aos poucos. Da casinha de um quarto nos fundos do terreno da sogra, conseguimos comprar um terreninho na Rua das Flores. Juvenal, com a ajuda dos amigos da pedreira, levantou as paredes nos fins de semana. Eu economizei por 2 anos para comprar as telhas e o piso. Quando nos mudamos para casa própria, mesmo ainda sem reboco e com janelas improvisadas, senti um orgulho tão grande que nem sei explicar. Cada móvel da nossa casa tem uma história de sacrifício. A mesa da cozinha foi comprada com o dinheiro do bordado de um vestido de noiva que me tomou 3 meses de trabalho. O guarda-roupa veio depois que Juvenal fez hora extra por 6 meses seguidos. A máquina de costura Singer, meu instrumento de trabalho e salvação, foi paga em 12 prestações que apertavam o orçamento todo mês, mas valeu cada centavo. A vida seguia seu curso, entre pontos e contrapontos, como um bordado complexo que só faz sentido quando se olha o conjunto completo. João, meu primogênito, seguiu os passos do pai e foi trabalhar na construção civil. Cida terminou apenas o ginásio e se casou cedo com o filho do merceeiro. Mas Helena? Ah, Helena era meu orgulho, minha aposta, minha esperança de dias melhores. Quando ela tinha 15 anos, Juvenal começou a tossir. No início, achamos que era só uma gripe mal curada. Depois veio o cansaço, o suor noturno, a falta de ar. Quando finalmente conseguimos levá-lo ao médico em Belo Horizonte, uma viagem que custou todas as minhas economias, o diagnóstico foi como uma sentença: silicose avançada, doença do pulmão causada pela poeira da pedreira. Quanto tempo ele tem, doutor? Perguntei com o coração apertado. 1, talvez 2 anos, se tiver sorte. Respondeu sem rodeios. Foram 2 anos e 4 meses de luta. Juvenal definhando dia após dia, precisando de remédios caros que o sindicato nem sempre cobria. Eu, dividida entre cuidar dele, manter a casa e trabalhar dobrado para compensar o que ele não podia mais trazer. As agulhas de prata da minha avó nunca trabalharam tanto. Bordava de dia, costurava de noite. Aceitava qualquer encomenda, por menor que fosse o pagamento. Helena, com 17 anos, queria largar os estudos para ajudar. Não, filha. Seu pai e eu não nos sacrificamos tanto para você desistir agora, eu dizia, enquanto escondia as mãos inchadas de tanto trabalhar. Ela chorava, mas obedecia. Era boa aluna, a melhor da turma. Os professores diziam que ela tinha futuro, que devia tentar a universidade. Quando Juvenal se foi, numa tarde chuvosa de abril, senti um misto de dor e alívio. Dor pela perda, pelo amor contido que nunca expressei direito. Alívio, porque seu sofrimento tinha acabado. Fiquei ao lado dele até o último suspiro. Segurei sua mão áspera entre as minhas e prometi que cuidaria dos filhos, que Helena se formaria, que tudo o que construímos não seria em vão. O velório foi simples, como tinha sido nossa vida juntos. Os colegas da pedreira vieram prestar homenagem, trazendo o pouco que podiam. Um abraço, uma palavra de conforto,
uma ajuda para o caixão. Enterramos Juvenal no cemitério São João Batista, sob a sombra de uma mangueira que dá flores na primavera. No bolso do paletó que ele só usava em ocasiões especiais, coloquei um pequeno bordado com nossos nomes entrelaçados. O que nunca consegui dizer em vida, entreguei na morte. Depois do funeral, veio a realidade dura. Eu era viúva aos 44 anos, com 3 filhos e uma pensão que mal dava para o pão da semana. João já trabalhava e ajudava como podia. Cida estava grávida do primeiro filho, e o marido ganhava pouco na mercearia. Helena estava no último ano do colégio, sonhando com a faculdade de medicina que parecia cada vez mais impossível. Foi quando percebi mudanças no comportamento de Helena. Ela, que sempre fora estudiosa e dedicada, começou a chegar tarde em casa. Inventava desculpas para sair nos fins de semana. Quando perguntava sobre os estudos, respondia com irritação. Achei que fosse apenas a fase difícil da adolescência, misturada com o luto pelo pai. Dei espaço, mesmo preocupada. Um dia, arrumando seu quarto, encontrei um envelope de uma universidade em Belo Horizonte. Abri, com o coração acelerado, pensando ser uma bolsa de estudos. Era uma carta de aceitação para o curso de medicina, mas com o valor da matrícula e mensalidade que equivaliam a 6 meses do meu trabalho. Chorei, dividida entre o orgulho e a impotência. Como realizaria o sonho da minha filha? Naquela noite, quando Helena chegou, mostrei a carta. Por que não me contou, filha? Ela desviou o olhar, mordeu os lábios. Porque eu sabia que a senhora não ia ter condições de pagar, mãe. Mas eu arranjei um jeito. Foi então que soube. Helena tinha conhecido um homem, Eduardo, 20 anos mais velho, dono de uma loja de materiais de construção em Belo Horizonte. Ele havia prometido pagar seus estudos. Que história é essa, menina? Você mal conhece esse homem? E o que ele quer em troca? Meu sangue ferveu nas veias. Helena, com aquela determinação que herdou não sei de quem, respondeu. Ele não quer nada, mãe. Só está me ajudando porque acredita no meu potencial. E eu vou aceitar, porque é minha única chance. As discussões se arrastaram por semanas. Eu, tentando convencê-la a esperar, a tentar uma bolsa, a não se comprometer com um desconhecido. Ela, irredutível, dizendo que eu não entendia o mundo moderno, que estava desperdiçando uma oportunidade única. No fundo, eu sabia que minhas preocupações vinham do medo. Medo de perdê-la, medo do que esse homem poderia exigir. Medo de que ela descobrisse um mundo que a afastaria para sempre da nossa realidade simples. Uma noite, após uma briga particularmente feia, Helena arrumou suas coisas e partiu para Belo Horizonte. Deixou apenas um bilhete. Mãe, um dia a senhora vai entender que estou fazendo isso por nós duas. Vou me formar, vou ser alguém na vida, vou dar à senhora o conforto que merece. Por favor, não tente me impedir. Com amor, Helena. Passei a noite em claro, sentada na cadeira de balanço da varanda, com o estojo de agulhas de prata no colo. Chorei todas as lágrimas que havia contido durante anos de luta. Pela manhã, quando o sol nasceu, tingi de vermelho as montanhas de Diamantina. Tomei uma decisão. Respeitaria a escolha de Helena, por mais que doesse. Era o que Juvenal teria feito, deixar a filha buscar seu caminho, mesmo discordando dele. Os primeiros meses sem Helena foram um vazio que preenchi com trabalho. As encomendas de bordado se multiplicaram quando as senhoras da cidade descobriram que eu estava fazendo peças mais elaboradas para compensar a solidão. De vez em quando recebia um telefonema rápido dela, contando sobre as aulas, sobre a cidade grande, evitando mencionar Eduardo. Eu ouvia, dava conselhos, engolia as perguntas que queria fazer. Uma semana antes do Natal daquele ano, recebi uma encomenda de São Paulo. 12 jogos americanos bordados com motivos natalinos para uma madame que havia conhecido meu trabalho através de uma amiga em Belo Horizonte. O pagamento oferecido era o dobro do que eu normalmente cobrava. Trabalhei dia e noite para entregar a tempo, usando as agulhas de prata da vovó para os detalhes mais delicados. Quando terminei, já exausta, recebi outro telefonema.
Helena viria passar o Natal em casa, mas traria Eduardo. Meu coração disparou. Finalmente conheceria o homem que havia levado minha filha e estava financiando seus estudos. Limpei a casa como nunca, preparei os doces que Helena adorava desde criança, costurei uma toalha nova para a mesa. Eduardo era exatamente como eu temia. Bem vestido, falante, com aquele jeito de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido. Chegou dirigindo um carro importado, trazendo presentes caros para todos. Para mim, um conjunto de linhas importadas que custavam mais que um mês do meu trabalho. Agradeci, educada, mas senti um nó na garganta. Helena parecia outra pessoa ao lado dele, maquiada, com roupas da moda, falando palavras em inglês que eu não entendia. Durante a ceia, observei como ela olhava para ele. Não era o olhar de uma menina apaixonada, mas de alguém que havia feito um acordo vantajoso. Eduardo falava dos planos para o futuro dela, como se eu não estivesse presente. Helena vai se especializar nos Estados Unidos depois que se formar. Já estamos vendo as possibilidades, não é, querida? Antes de partirem, 2 dias depois, Helena me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Confia em mim, mãe. Sei o que estou fazendo. Naquele momento, vi nos olhos dela algo que me assustou. Uma determinação fria, calculista, que não combinava com a menina sonhadora que eu criei. Nos anos seguintes, as visitas de Helena ficaram cada vez mais raras e mais curtas. Os telefonemas, mais espaçados. Quando se formou em medicina, 6 anos depois, mandou apenas um convite formal para a formatura. Fiz o que nunca havia feito. Peguei um ônibus para Belo Horizonte, sozinha, levando comigo o vestido mais bonito que consegui costurar e o estojo com as agulhas de prata para dar de presente à minha filha formada. A cerimônia foi numa universidade enorme, cheia de gente importante. Me senti deslocada com meu vestido simples e meu sotaque do interior. Quando chamaram o nome de Helena Oliveira para receber o diploma, meu peito inchou de orgulho. Ela estava linda, radiante. Bati palmas até as mãos doerem, mas depois da cerimônia, mal tive tempo de abraçá-la. Eduardo a cercava de amigos, tirando fotos, fazendo planos. Ela me apresentou rapidamente a algumas pessoas, pegou o presente que levei, agradeceu com um beijo apressado e disse que tinha uma festa importante para ir. A senhora não se importa, né, mãe? A gente se fala depois. Tem dinheiro para voltar para Diamantina? Assenti, engolindo a decepção. Não era assim que eu havia imaginado esse momento durante todos aqueles anos de sacrifício. Voltei para casa com o coração pesado, consolando-me apenas com a ideia de que, pelo menos, minha filha havia alcançado o que eu sempre sonhei para ela. O tempo passou, como passa aqui em Minas, devagar nas horas, mas ligeiro nos anos. Helena se tornou médica respeitada em Belo Horizonte, especializada em cardiologia. Comprou apartamento num bairro nobre, carro do ano, roupas de marca. Nas raras vezes que me ligava, contava sobre congressos no exterior, pacientes importantes, a vida de luxo que levava. Eu ouvia tudo calada, com um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ver minha filha doutora, como sempre sonhei. Tristeza porque sentia que, a cada conquista dela, mais longe ficávamos uma da outra. Eduardo saiu da vida dela depois de uns 4 anos da formatura. Helena nunca me explicou direito o motivo, apenas disse que os interesses não eram mais os mesmos. Imaginei que ele tivesse cobrado o investimento que fez nela, de um jeito ou de outro. Ou talvez ela, já estabelecida na profissão, não precisasse mais dele. O que sei é que mesmo sem Eduardo, Helena continuou distante, como se tivesse vergonha das suas origens. João se mudou para São Paulo com a família, trabalhando numa grande construtora. Cida continuava em Diamantina, com 3 filhos e o marido na mesma mercearia, vivendo uma vida simples, mas contente. Eu segui na minha rotina de sempre: acordar cedo, tomar meu café, sentar na máquina de costura ou pegar meu bastidor de bordado. As mãos já não eram tão firmes, os olhos precisavam de óculos cada vez mais fortes, mas o trabalho continuava sendo meu companheiro mais fiel. Em 2019, um pouco antes daquela doença que parou o mundo inteiro,
comecei a sentir umas dores no peito, uma canseira que não passava. Achei que fosse apenas a idade pesando. Afinal, já tinha 67 anos nas costas, a maioria deles curvada sobre o bastidor de bordado. Mas quando desmaiei na feira de domingo, Cida me levou arrastada ao posto de saúde. O Dr. Antônio, que cuidava da saúde de Diamantina há mais tempo que a estátua do Juscelino na praça, me examinou com cuidado. Dona Dorinha, a senhora precisa fazer uns exames mais detalhados. Esse coração está pedindo socorro. Vamos ter que encaminhar a senhora para Belo Horizonte. Mãe. Exames em Belo Horizonte significava dinheiro que eu não tinha, mesmo com todos esses anos de trabalho. A aposentadoria mal dava para os remédios e as contas básicas. Cida se ofereceu para ajudar, mas eu sabia que a situação dela também não era folgada, com 3 filhos para criar. Foi quando me lembrei de Helena, minha filha cardiologista, trabalhando num hospital importante em Belo Horizonte. Vou ligar para Helena, disse a Cida. Ela deve conhecer algum colega que possa me atender pelo SUS sem precisar esperar muito. No fundo, confesso que tinha esperança de que minha própria filha cuidasse de mim. Era médica do coração, afinal de contas. E qual coração ela conheceria melhor que o meu, que bateu por ela antes mesmo dela nascer? Liguei para o celular de Helena numa tarde de quarta-feira. Ela atendeu apressada, como sempre. Mãe, estou entrando numa reunião importante. Posso te ligar depois? Respirei fundo, juntando coragem. Filha, é que estou precisando de uns exames do coração. O Dr. Antônio disse que tenho que ir a Belo Horizonte, mas... Mãe, deve ser só cansaço. A senhora sempre foi saudável. O tom dela era de quem dispensa uma preocupação infantil. Se quiser, posso indicar um colega no hospital público, mas a fila é grande. Olha, tenho que desligar. Te ligo no fim de semana para conversarmos melhor, tá? Desliguei o telefone com um peso no peito maior que a dor que já sentia. O fim de semana chegou e se foi, e o telefonema prometido nunca veio. 2 semanas depois, quando as dores ficaram insuportáveis, Cida vendeu umas galinhas que criava no quintal e juntou dinheiro com as amigas da igreja para me levar a Belo Horizonte. Fomos de ônibus, numa viagem que pareceu não ter fim, cada solavanco na estrada reverberando no meu peito dolorido. No hospital público, esperamos 6 horas para ser atendidas. O médico, um jovem com olheiras de cansaço, pediu vários exames. A senhora tem plano de saúde? Perguntou, já sabendo a resposta. Quando expliquei que minha filha era cardiologista em Belo Horizonte, vi um lampejo de interesse no seu olhar cansado. Qual o nome dela? Talvez eu a conheça. Doutora Helena Oliveira, do Hospital São Lucas. Respondi com uma pontada de orgulho. O médico arregalou os olhos. A doutora Helena é sua filha? Ela é uma referência na área. Acabou de publicar um artigo importante sobre técnicas avançadas de cirurgia cardíaca. Ele pegou o telefone, dizendo que ia ligar para ela. Tentei impedi-lo, envergonhada, mas ele já estava discando. Vi seu rosto mudar enquanto falava ao telefone. Sim, doutora Helena. Não, entendo sua posição. Claro, desculpe o incômodo. Desligou com um ar constrangido. Sua filha disse que está em cirurgia agora e não pode ajudar, mas que vai entrar em contato com a senhora depois. Abaixei a cabeça, as mãos enrugadas, apertando a bolsa surrada onde guardava os poucos documentos e o dinheiro contado. Os exames foram marcados para 2 meses depois. Voltamos para Diamantina com uma receita de remédios caros e a orientação de procurar emergência caso as dores piorassem. Helena não ligou naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana depois. Quando finalmente telefonou, quase 1 mês depois, foi para dizer que estava de partida para um congresso na Europa e não poderia ajudar com meus exames. Mãe, a senhora sabe como é a vida de médico, não tenho tempo nem para mim mesma, justificou-se com aquela voz distante, profissional. Quando voltar, vejo se consigo encaixar a senhora com algum colega. Enquanto isso, siga as orientações do médico daí. Foi Cida quem cuidou de mim naqueles meses difíceis. Trazia sopas e chás, ajudava com a limpeza da casa, me fazia companhia nas noites em que a dor não me deixava dormir.
Os netos dela, meus bisnetos, vinham me visitar trazendo desenhos coloridos que eu pendurava na parede da sala. João ligava de São Paulo toda semana preocupado, oferecendo ajuda financeira que eu recusava por orgulho. Ele tinha sua própria família para sustentar. Um dia, estava sentada na varanda, bordando um paninho com as agulhas de prata da vovó, quando vi um carro desconhecido parar em frente de casa. Era Helena. Não tinha avisado que viria. Estava ainda mais elegante do que me lembrava, com aquele jeito de quem não pertence mais a este lugar. Levantei-me com dificuldade, o coração acelerado de emoção e surpresa. Helena, que bênção te ver, minha filha! Abri os braços para abraçá-la, mas ela manteve distância, olhando ao redor com uma expressão que misturava desconforto e impaciência. Vim a Diamantina para uma palestra na Faculdade de Medicina que abriu aqui, explicou, sem corresponder ao meu entusiasmo. Aproveitei para ver como a senhora está. Seus olhos percorreram a casa simples, as paredes que precisavam de pintura, os móveis gastos pelo tempo. Parecia avaliar tudo com olhar clínico, como quem examina um paciente terminal. Ofereci café, bolo de fubá que tinha feito de manhã. Ela recusou, dizendo que estava controlando a alimentação. Sentou-se na ponta do sofá, como quem não pretende ficar muito tempo. Falou sobre seu trabalho, sobre o apartamento novo que havia comprado, sobre a viagem que faria para os Estados Unidos no mês seguinte. Não perguntou como eu estava. Não mencionou meus problemas de saúde. Quando mostrei os exames que finalmente tinha conseguido fazer, graças à ajuda da comunidade, ela deu uma olhada rápida e disse: "Não é nada grave, mãe. Só precisa tomar os remédios direito e descansar mais." Mas Dr. Antônio disse que posso precisar de um marca-passo. Argumentei, confusa com sua indiferença. Helena revirou os olhos, impaciente. Médicos do interior sempre exageram. Confie em mim. Sou especialista. Lembra? Só precisa mudar alguns hábitos. Olhou para o bastidor em minhas mãos. Inclusive, deveria parar com esse bordado. Força demais a vista e a postura. Senti uma pontada no peito que não tinha nada a ver com meu problema cardíaco. Era como se ela estivesse desmerecendo não apenas a opinião do médico local, mas toda a minha vida, meu trabalho, o que eu era. Aquelas mãos que agora ela sugeria que parassem de bordar foram as mesmas que garantiram seu sustento, sua educação, sua chance de ser quem era hoje. O bordado é minha vida, filha. É o que sei fazer, o que sempre fiz. Helena consultou o relógio caro no pulso. Preciso ir. Tenho um jantar com os organizadores da palestra. Levantou-se, ajeitando a roupa impecável. Qualquer coisa me ligue. Pedi à minha secretária para sempre passar suas ligações. Antes de sair, parou diante do pequeno altar que mantenho na sala, com a foto de Juvenal, alguns santos de devoção e, ao lado, uma foto dela na formatura. Pegou o porta-retratos, olhou por alguns segundos e comentou: "A senhora ainda guarda isso? Nem gosto mais desse penteado." Não consegui responder. Ela deixou um envelope sobre a mesa, para ajudar com os remédios, e saiu apressada, como quem cumpre uma obrigação desagradável. Fiquei na porta, vendo o carro se afastar na rua de paralelepípedos, as lágrimas embaçando minha visão já não muito boa. Foi nessa noite que tive a primeira crise séria. Uma dor esmagadora no peito, como se um dos blocos da pedreira onde Juvenal trabalhou tivesse caído sobre mim. O ar faltou, um suor frio escorreu pela testa. Consegui apenas me arrastar até o telefone e ligar para Cida. Lembro-me dela chegando com o marido, o desespero nos olhos, a ambulância, as luzes, as vozes distantes. E depois, escuridão. Acordei 2 dias depois no hospital de Diamantina, com tubos e fios por toda parte. Dr. Antônio estava ao meu lado, segurando minha mão com gentileza. "A senhora nos deu um susto e tanto, dona Dorinha. Foi um infarto. Precisamos estabilizá-la para transferir para Belo Horizonte. Já contatamos sua filha." A transferência para Belo Horizonte foi feita de ambulância, com Cida me acompanhando. Durante todo o trajeto, entre a consciência que ia e vinha por causa dos remédios, pensava em Helena.
Será que estaria me esperando? Será que finalmente entenderia a gravidade da situação? No fundo do meu coração de mãe, ainda havia esperança de que a doença pudesse reconectar o que a vida tinha separado. Chegamos ao Hospital São Lucas já à noite. Fui levada diretamente para a UTI cardiológica. Entre as vozes dos médicos e enfermeiras, procurava a voz da minha filha, mas não a encontrei. Soube depois, por Cida, que Helena estava em uma cirurgia importante e não pôde interrompê-la, mesmo sabendo da minha chegada. Entendi, claro. Pacientes precisavam dela. Vidas dependiam de suas mãos habilidosas. Quem era eu para competir com isso? Os dias na UTI se arrastavam, um igual ao outro, marcados apenas pela rotina de medicamentos, exames, visitas breves de Cida. Helena apareceu no terceiro dia, vestida com o jaleco branco, estetoscópio no pescoço, prontuário na mão. Por um momento, não reconheci minha própria filha. Era a doutora Helena, figura de autoridade que falava com os outros médicos usando termos que eu não compreendia. Mãe, ela disse finalmente, aproximando-se do leito. Não havia calor em sua voz, apenas eficiência profissional. A senhora teve sorte. O infarto foi grave, mas conseguimos estabilizar. Vamos fazer alguns exames adicionais para determinar o tratamento. Quis perguntar se era ela quem cuidaria de mim, se poderia ficar um pouco mais, apenas segurar minha mão como fazia o Dr. Antônio. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Helena continuava falando sobre procedimentos, medicações, protocolos. Era como se ela precisasse daquela barreira profissional para não se conectar emocionalmente com a paciente idosa e frágil que por acaso era sua mãe. Dr. Renato será seu médico responsável, explicou, referindo-se a um colega mais velho que acenou de longe. Ele é excelente, um dos melhores da equipe. Confie nele. Mas, e você, filha? Consegui finalmente perguntar, a voz fraca. Helena desviou o olhar. Não posso ser sua médica, mãe. Há conflito de interesses quando se trata de familiares. É melhor assim, acredite. Consultou o relógio, como sempre fazia em minha presença. Preciso ir. Tenho cirurgia em meia hora. Durante 2 semanas, fiquei internada naquele hospital enorme e impessoal. Helena aparecia brevemente, 1 ou 2 vezes por dia, sempre apressada, sempre profissional. Conversava mais com os outros médicos do que comigo. Cida tinha voltado para Diamantina para cuidar dos filhos, vinha apenas nos fins de semana. Eu me sentia sozinha, perdida entre máquinas que apitavam e enfermeiras que, por mais gentis que fossem, não podiam preencher o vazio que sentia. Uma manhã, o Dr. Renato veio com a notícia. Eu precisaria de um marca-passo. Seu coração está muito comprometido, Dona Maria das Dores. É um procedimento relativamente simples, mas essencial para a sua sobrevivência. Quanto custa? Foi minha primeira pergunta. Mesmo internada, mesmo doente, a preocupação com dinheiro nunca me abandonava. Uma vida inteira contando tostões deixa marcas mais profundas que as rugas no rosto. A senhora não precisa se preocupar com isso, respondeu o médico com gentileza. Sua filha, a doutora Helena, conseguiu incluir o procedimento pelo SUS com prioridade. Faremos na próxima semana. Senti alívio e gratidão. Helena podia estar distante emocionalmente, mas pelo menos estava usando sua influência para garantir meu tratamento. Era sua forma de cuidar, percebi. Não com abraços ou palavras de carinho, mas com aquilo que ela conhecia melhor: a medicina. Na véspera da cirurgia, pedi a Cida que trouxesse o estojo de agulhas de prata da vovó Etelvina. — Pra quê, mãe? Ela perguntou confusa. — A senhora não vai bordar no hospital. — Não é para bordar, expliquei. É para me dar força. Essas agulhas me acompanharam a vida toda, nos momentos bons e ruins. Quero elas comigo agora. Quando Cida trouxe o estojo de madeira entalhada, senti como se um pedaço de casa tivesse vindo até aquele quarto de hospital frio e estéril. Passei os dedos trêmulos pelas agulhas de prata, lembrando de cada peça que bordei com elas, de cada momento da vida em que elas foram minhas companheiras silenciosas.
Pensei em todas as mulheres da minha família que as usaram antes de mim. Minha avó, minha bisavó, quem sabe quantas outras antes delas. Mulheres fortes que enfrentaram suas próprias batalhas, que sobreviveram, que seguiram em frente. Na manhã da cirurgia, Helena apareceu no quarto mais cedo que o habitual. Parecia nervosa, algo raro nela, sempre tão segura de si. Vim ver como a senhora está, disse, verificando o monitor cardíaco, evitando meu olhar. Estou pronta, respondi, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Seu colega, Dr. Renato, me explicou tudo. Disse que é um bom procedimento, que vou ficar melhor depois. Helena assentiu, ainda sem me olhar diretamente. Sim, o marca-passo vai regular seus batimentos. A senhora vai poder voltar para casa em poucos dias, retomar sua rotina, com algumas limitações, claro. Houve um momento de silêncio constrangedor. Tantas coisas não ditas entre nós, tantos sentimentos represados. Finalmente, tomei coragem e peguei o estojo de agulhas de prata. Filha, quero que fique com isto. Estendi o estojo para ela. São as agulhas da sua bisavó Etelvina. Passaram de mãe para filha por gerações. Agora é sua vez de guardá-las. Helena olhou para o estojo como se fosse algo estranho, quase perigoso. Mãe, a senhora sabe que eu não bordo. Nunca aprendi. Não importa, insisti. Não é pelo uso, é pelo significado. Essas agulhas alimentaram nossa família quando não tínhamos nada. Foram elas que pagaram seus estudos, que permitiram que você chegasse onde está hoje. Vi algo passar pelos olhos dela. Um lampejo de reconhecimento, talvez até de culpa. Mas logo se recompôs, voltando à sua postura profissional. Obrigada, mas a senhora deve guardar. Vai precisar quando voltar a bordar. Consultou o relógio mais uma vez. Os enfermeiros já vêm preparar a senhora para a cirurgia. Estarei no centro cirúrgico observando. Não se preocupe. Saiu antes que eu pudesse insistir. Deixei o estojo sobre o criado mudo, um pouco desapontada, mas não surpresa. Helena havia se afastado tanto de suas origens que nem mesmo aquele tesouro de família tinha significado para ela agora. A preparação para a cirurgia foi rápida, medicamentos que me deixaram sonolenta, enfermeiros gentis que tentavam me tranquilizar, o trajeto pelos corredores frios do hospital até o centro cirúrgico. Lembro-me de entrar na sala de operação, as luzes fortes, as máscaras dos médicos, o Dr. Renato me cumprimentando. Procurei Helena com os olhos, mas não a vi. Talvez estivesse atrás de alguma daquelas máscaras, ou observando de algum lugar que eu não podia ver. A anestesia começou a fazer efeito, e a última coisa que pensei antes de adormecer foi nas agulhas de prata, sozinhas no quarto vazio. Acordei na sala de recuperação, com aquela sensação estranha de quem perdeu a noção do tempo. Estava viva. Podia sentir um curativo no peito, onde agora um pequeno aparelho regulava as batidas do meu coração cansado. Uma enfermeira jovem e sorridente verificava os monitores. Deu tudo certo, Dona Maria das Dores, ela disse, ao notar que eu tinha acordado. A cirurgia foi um sucesso. A senhora vai ficar boa logo, logo. Tentei falar, mas a garganta estava seca demais. A enfermeira me ofereceu um pouco de água com uma colherinha. Depois de umedecer os lábios, consegui perguntar. Minha filha, a doutora Helena, ela está por aí? A enfermeira hesitou por um momento. A doutora Helena teve uma emergência. Precisou atender outro paciente, mas deixou ordens específicas para cuidarmos bem da senhora. Assenti, engolindo a decepção. Era sempre assim. Helena tinha outras prioridades, outros pacientes, outras emergências. Eu era apenas mais uma em sua lista de responsabilidades e nem mesmo uma das mais importantes. Fui transferida de volta para o quarto algumas horas depois. Cida chegou no fim da tarde, trazendo uma sacola com algumas roupas limpas e um terço que pertenceu à minha mãe. A cirurgia correu bem, mãe, ela disse, acariciando meus cabelos brancos. O médico disse que a senhora respondeu muito bem ao procedimento. Helena veio me ver? Perguntei, já sabendo a resposta. Cida balançou a cabeça.
Ela mandou uma mensagem dizendo que tinha uma emergência, mas que viria assim que possível. Notei que ela evitava meu olhar ao dizer isso, como se também estivesse decepcionada com a irmã. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. O corpo idoso não reage como o de um jovem. Cada processo é mais demorado, cada cura mais trabalhosa. Dr. Renato vinha me ver diariamente, sempre gentil, sempre explicando tudo com paciência. As enfermeiras cuidavam de mim com atenção. Helena aparecia brevemente, geralmente no início do dia, antes de sua rotina de cirurgias começar. Verificava meu prontuário, fazia algumas perguntas clínicas e saía prometendo voltar mais tarde. Promessa que raramente cumpria. Uma semana após a cirurgia, recebi alta. Estava me preparando para voltar para Diamantina com Cida quando Helena entrou no quarto. Estava com o jaleco branco, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma tensão, uma inquietação que não lhe era habitual. Mãe, estive pensando. Ela começou, mexendo nervosamente no estetoscópio pendurado no pescoço. A senhora não pode voltar para Diamantina agora. Precisa de acompanhamento médico frequente, pelo menos nas primeiras semanas. O Dr. Renato concordou que seria melhor a senhora ficar aqui em Belo Horizonte. Mas, filha, não tenho onde ficar aqui. E não posso pagar hotel, argumentei, confusa com aquela sugestão repentina. Helena respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. A senhora pode ficar no meu apartamento. Tenho um quarto de hóspedes que nunca uso, pelo menos até a próxima consulta, daqui a 3 semanas. Fiquei sem palavras, surpresa com aquele convite inesperado. Helena, que sempre manteve distância, que sempre pareceu desconfortável com minha presença, estava me oferecendo sua casa? Olhei para Cida, que parecia tão surpresa quanto eu. Tem certeza, filha? Perguntei, cautelosa. Não quero incomodar sua rotina. Tenho certeza, respondeu, num tom que não admitia discussão. Já falei com minha empregada. Ela vai preparar o quarto hoje. Amanhã de manhã venho buscar a senhora. Depois que ela saiu, Cida sentou-se ao meu lado na cama do hospital. Isso é inesperado, comentou, franzindo o senho. Helena nunca foi de oferecer ajuda assim, tão diretamente. Talvez a doença tenha feito ela repensar algumas coisas, respondi, querendo acreditar nas minhas próprias palavras. No fundo, havia uma pontinha de esperança. Talvez esta fosse a oportunidade de me reconectar com minha filha, de preencher o abismo que havia se formado entre nós. Na manhã seguinte, como prometido, Helena veio me buscar. Vestia roupas casuais, algo raro, geralmente só havia de jaleco branco ou em trajes elegantes para ocasiões especiais. Ajudou Cida a organizar minhas poucas coisas, incluindo o estojo de agulhas de prata que continuava sobre o criado mudo, intocado. O apartamento de Helena ficava num bairro nobre de Belo Horizonte, num prédio alto com porteiro e elevador espelhado. Ao entrar, fiquei impressionada com o tamanho e a elegância do lugar. Tudo era moderno, minimalista, em tons de branco e cinza. Nada que lembrasse a casa simples onde ela cresceu. Nada que tivesse qualquer conexão com suas origens. O quarto de hóspedes é por aqui, ela disse, conduzindo-me por um corredor. Tem banheiro privativo, televisão, ar-condicionado, fique à vontade. O quarto era impecável, como o resto do apartamento. Uma cama grande com lençóis que pareciam nunca ter sido usados, cortinas grossas que bloqueavam completamente a luz exterior, um armário vazio esperando por roupas que eu não tinha. Coloquei minha pequena mala sobre a cama e o estojo de agulhas sobre a cômoda. Obrigada, filha, disse, tentando não demonstrar o quanto me sentia deslocada naquele ambiente tão diferente de tudo a que estava acostumada. É muito gentil da sua parte me receber. Helena assentiu, formal. Rosa, minha empregada, vem todos os dias das 8 às 5. Ela vai preparar suas refeições e ajudar no que for preciso. Eu saio cedo para o hospital e geralmente volto tarde. Deixei uma lista de telefones importantes na geladeira, inclusive o do meu celular e o da minha secretária. Parecia mais uma orientação para uma hóspede temporária do que uma filha recebendo a mãe em casa,
mas engoli a decepção e agradeci novamente. Os primeiros dias foram estranhos. Helena saía antes de eu acordar e voltava quando eu já estava deitada. Rosa, uma senhora nordestina de meia-idade, era gentil e conversava comigo durante o dia, aliviando um pouco a solidão. Eu passava horas olhando pela janela o movimento da cidade grande, tão diferente da calmaria de Diamantina. Ou então assistia às novelas na televisão enorme do quarto, sentindo-me culpada por aquele luxo que nunca fez parte da minha vida. Tentei bordar para passar o tempo, mas as mãos ainda estavam fracas depois da cirurgia. Mesmo assim, peguei uma das agulhas de prata e um pedaço de pano que Rosa me arrumou e comecei a trabalhar num pequeno bordado, um coração, simples, sem muitos detalhes. Talvez um presente para Helena, pensei. Algo que pudesse ficar naquela casa tão impessoal, um pedaço de mim, das minhas raízes, da nossa história. No quinto dia, um domingo, Helena não foi ao hospital. Pela primeira vez desde que cheguei, tomamos café da manhã juntas, em silêncio constrangedor. Ela lia algo no celular enquanto eu observava cada detalhe do seu rosto, procurando traços da menina que um dia embalei nos braços. Estavam lá, escondidos sob a máscara de eficiência e distanciamento que ela havia construído ao longo dos anos. "Como a senhora está se sentindo?" perguntou finalmente, sem tirar os olhos da tela do celular. "Melhor", respondi. "O peito ainda dói um pouco no local da cirurgia, mas estou me adaptando bem ao marca-passo." Helena assentiu, ainda distraída. "O doutor Renato é excelente, fez um ótimo trabalho." Houve outro silêncio. Juntei coragem e tentei uma aproximação. "E você, filha? Como anda seu trabalho? Deve ser difícil, tantas responsabilidades, tantos pacientes dependendo de você." Pela primeira vez naquela manhã, ela me olhou diretamente. Vi surpresa em seus olhos, como se não esperasse interesse genuíno da minha parte. "É desafiador", admitiu. "Estamos com um projeto de pesquisa importante sobre novas técnicas cirúrgicas, e a rotina do hospital é sempre exigente." "Deve ser gratificante, mesmo com toda a pressão", comentei. "Salvar vidas, fazer a diferença para tantas famílias." Algo suavizou no rosto dela. "Sim, é gratificante, especialmente quando conseguimos resultados em casos difíceis, quando um paciente que todos davam como perdido se recupera." Por um momento, vislumbrei a Helena que sonhava ser médica, a menina idealista que queria mudar o mundo. Ela ainda estava lá, enterrada sob camadas de profissionalismo e distanciamento, mas ainda estava lá. "Estou orgulhosa de você, filha", disse, com a voz embargada pela emoção. "Sempre soube que você chegaria longe. Desde pequena, tinha essa luz especial." Helena desviou o olhar, visivelmente desconfortável com o rumo emocional da conversa. "Preciso revisar alguns prontuários", disse, levantando-se abruptamente. "Se a senhora precisar de alguma coisa, é só pedir para a Rosa." E assim terminou nossa primeira e única tentativa de conversa real durante aquelas semanas. Helena voltou a se fechar em seu trabalho, em sua rotina distante. Eu continuei com meu bordado simples, com minhas novelas, com minhas conversas com Rosa. Os dias se arrastavam, monótonos e previsíveis. 2 semanas após minha chegada ao apartamento de Helena, aconteceu o incidente. Era uma tarde de domingo novamente. Rosa não vinha aos domingos, então estávamos só nós duas no apartamento silencioso. Helena tinha saído mais cedo para resolver algo no hospital, mas prometeu voltar para o almoço. Promessa que, para minha surpresa, ela cumpriu. Almocei com ela na cozinha imaculada, tão diferente da minha cozinha em Diamantina, com suas panelas antigas e o fogão que precisava de manutenção. Helena havia pedido comida de algum restaurante caro, pratos com nomes complicados e porções pequenas demais para o meu gosto simples. Comemos em silêncio, como sempre. Depois, ela se retirou para o escritório, dizendo que precisava preparar uma apresentação para uma conferência. Voltei para o quarto, entediada e um pouco triste com mais uma oportunidade perdida de conexão. Peguei meu bordado e notei que tinha acabado a linha vermelha que estava usando para o coração.
Lembrei-me de ter visto uma caixa com material de costura na lavanderia, daquelas de emergência que toda casa tem. Talvez houvesse linha vermelha lá. Saí silenciosamente do quarto, não querendo incomodar Helena. A lavanderia ficava ao lado do escritório onde ela trabalhava. A porta estava entreaberta e pude ouvi-la falando ao telefone enquanto mexia na caixa de costura. Não, Marcelo, não posso ir à sua casa hoje, dizia ela com um tom diferente do habitual, mais suave, mais íntimo. Minha mãe está aqui, lembra? Aquela situação que te contei. Sim, é um problema, mas o que eu podia fazer? Ela precisava de cuidados médicos e eu não podia simplesmente ignorar. Afinal, tenho uma imagem a manter no hospital. Fiquei paralisada, a mão suspensa sobre a caixa de costura. Helena continuou. Não, ela não dá trabalho. Fica quieta no canto dela. A empregada cuida de tudo durante a semana. É só por mais uma semana, até a consulta com o Renato. Depois eu a mando de volta para o interior e tudo volta ao normal. Senti o chão desaparecer sob meus pés. As palavras de Helena eram como agulhas afiadas perfurando meu coração já fragilizado. Então era isso. Eu era apenas um problema. Uma inconveniência temporária, uma obrigação relacionada à sua imagem no hospital. Não uma mãe que ela queria ajudar. Não uma pessoa que ela amava. Apenas um incômodo a ser tolerado por mais alguns dias. Ela continuou, rindo de algo que o tal Marcelo disse do outro lado da linha. Sério, você precisa ver. Ela trouxe um estojo velho de agulhas de prata. Fica bordando como se estivéssemos no século passado. É quase cômico o contraste. Mas enfim, é minha mãe. O que posso fazer? A gente não escolhe a família, né? A caixa de costura escorregou das minhas mãos trêmulas e caiu no chão, espalhando linhas, botões e alfinetes pelo piso de porcelanato brilhante. O barulho alertou Helena, que apareceu rapidamente na porta do escritório, o telefone ainda na mão. Nossos olhares se encontraram. No dela, vi primeiro surpresa, depois constrangimento e finalmente uma expressão defensiva. No meu, ela deve ter visto toda a dor que suas palavras causaram, porque imediatamente desligou o telefone. Mãe, eu... Não precisa explicar, interrompi, a voz trêmula mas firme. Ouvi o suficiente. Abaixei-me com dificuldade para recolher as linhas espalhadas. Helena ficou parada, sem ajudar, como se estivesse pregada ao chão pela culpa ou pela indecisão sobre como reagir. Deixa que eu limpo isso depois, disse finalmente. A senhora não deveria se abaixar assim, tão recente da cirurgia. Não se preocupe, respondi, continuando a recolher cada linha, cada botão, cada pequeno objeto caído. Já incomodei demais. Amanhã mesmo volto para Diamantina. Não preciso esperar a consulta com o Dr. Renato. Qualquer médico da minha cidade pode fazer o acompanhamento. Mãe, não seja dramática, ela disse, usando aquele tom condescendente que me irritava profundamente. Você não ouviu a conversa inteira, está tirando as coisas do contexto. Levantei-me, com as mãos cheias de linhas coloridas. Que contexto, Helena? Ouvi o suficiente para entender que sou um problema para você, uma inconveniência temporária, algo para ser mandado de volta ao interior assim que possível. Não é bem assim, ela tentou argumentar, mas sua expressão atraía. Era exatamente assim. Voltei para o quarto, deixando-a parada no corredor. Peguei uma sacola e comecei a guardar minhas poucas coisas. O bordado inacabado, as roupas simples que contrastavam tanto com o luxo daquele quarto, os remédios cuidadosamente organizados. Por último, peguei o estojo de agulhas de prata, aquele objeto tão ridículo aos olhos da minha filha, tão valioso aos meus. Helena apareceu na porta, observando meus movimentos com uma expressão que misturava culpa e irritação. O que a senhora está fazendo? Estou arrumando minhas coisas, respondi, sem parar o que fazia. Vou para um hotel hoje e amanhã pego o ônibus para Diamantina. Hotel? Com que dinheiro? A pergunta escapou antes que ela pudesse conter, revelando o quanto ela subestimava minha capacidade de me virar sozinha. Tenho minhas economias, filha. Pouco,
mas o suficiente para não depender de quem me considera um fardo. Helena suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Mãe, a senhora está exagerando. Foi só uma conversa boba com um amigo. Claro que a senhora não é um fardo. Não minta, Helena. Pelo menos isso, não minta. Você deixou bem claro o que sente. E sabe o que é pior? Não é a primeira vez. É só a primeira vez que ouço diretamente. Ela me olhou confusa. Como assim? Eu sempre soube, filha. No fundo, sempre soube que você se envergonhava das suas origens, da sua mãe costureira, do seu pai operário, da casa simples, das mãos calejadas pelo trabalho. Só não queria acreditar. Preferi fingir que era só a distância natural entre mães e filhos, que era só sua dedicação ao trabalho. Helena não respondeu. Seu silêncio era mais revelador que qualquer palavra poderia ser. Sabe o que é irônico? Continuei, enquanto fechava a sacola. Essas agulhas de prata que te fazem rir, que parecem tão antiquadas e ridículas para você, foram o que garantiu sua educação, seus livros caros, seu uniforme de escola particular. Foram elas que permitiram que você chegasse onde está hoje, que se tornasse a doutora Helena, tão importante e respeitada. Peguei o estojo e abri, mostrando as 5 agulhas brilhantes. Cada uma destas agulhas tem uma história, Helena. Esta mais fina, de ponta delicada, bordou o enxoval da filha do prefeito, que pagou adiantado para que eu pudesse comprar seus livros do primeiro ano do ginásio. Esta outra, mais grossa, fez redes de pesca para os pescadores de Diamantina, quando precisávamos de dinheiro para sua excursão escolar. E esta, mostrei a maior delas. Esta bordou dia e noite durante sua faculdade, quando aquele homem, Eduardo, parou de pagar seus estudos. Helena arregalou os olhos, surpresa. Como a senhora sabia? Que ele parou de ajudar no terceiro ano? Que você teve que trabalhar como auxiliar de enfermagem para complementar o que faltava? Eu sabia, filha. João me contou. E sabe o que fiz? Vendi minhas alianças, as únicas joias que tinha, e mandei o dinheiro para seu irmão te entregar, como se fosse dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, algo que eu não via acontecer desde que ela era criança. João nunca me disse que o dinheiro era da senhora. Porque eu pedi que não dissesse. Sabia que seu orgulho não permitiria aceitar. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso das revelações pairando entre nós. Finalmente, Helena se aproximou, sentando-se na beirada da cama. Por que a senhora nunca disse nada? Por que nunca me cobrou? Porque mães não cobram sacrifícios, Helena. A gente faz o que é preciso, e pronto, sem esperar reconhecimento, sem esperar retorno. Pelo menos as mães como eu, criadas no interior de Minas, ensinadas a dar sem pedir nada em troca. Eu não sabia, ela começou, mas parei-a com um gesto. Sabia sim, só escolheu esquecer porque era mais conveniente. Era mais fácil pensar que chegou onde está sozinha, por seu próprio mérito, sem a ajuda de uma mãe semi-alfabetizada do interior. Helena abaixou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente. Pela primeira vez em muitos anos, vi nela não a médica bem-sucedida, mas a menina vulnerável que um dia embalei nos braços. Me desculpe, ela sussurrou, a voz embargada. Me desculpe por tudo. Suspirei, sentindo o cansaço de décadas pesar sobre meus ombros. Não quero desculpas, filha. Quero respeito. Não preciso que você finja orgulho de mim. Não preciso que me exiba para seus colegas médicos. Só preciso que você não se envergonhe de quem sou, de quem somos. Porque cada linha no meu rosto, cada calosidade nas minhas mãos, cada ponto que dei nessa vida foi por amor. Um amor que você parece ter esquecido, ou pior, do qual se envergonha. Nesse momento, algo aconteceu que eu jamais esperaria. Helena se ajoelhou à minha frente, pegou minhas mãos calejadas entre as suas, mãos de cirurgiã, lisas e perfeitas, e as beijou. Um gesto tão simples, mas tão profundo, tão carregado de significado, que senti meu coração,
agora regulado por um marca-passo, pular uma batida. Eu me perdi, mãe, ela disse entre soluços. Me perdi tentando provar meu valor, tentando me encaixar num mundo que não era o meu, e quanto mais subia, mais me afastava das minhas raízes, mais vergonha sentia do meu passado. Não era da senhora que eu tinha vergonha, era de mim mesma, da menina pobre de Diamantina que achava que não merecia estar entre os grandes médicos. Acariciei seus cabelos, como fazia quando ela era pequena, e vinha com algum machucado para que eu cuidasse. Filha, suas raízes não são algo para ter vergonha. São o que te sustenta, o que te dá força. Uma árvore sem raízes cai ao primeiro vento forte. Ela concordou com a cabeça, ainda ajoelhada, ainda segurando minhas mãos. Eu sei disso agora. Acho que sempre soube, mas era mais fácil fingir que não. Era mais fácil criar essa persona, essa doutora Helena que não tinha passado, que não tinha mãe costureira, que não cresceu numa casa de tijolinho vermelho em Diamantina. Aquela conversa, aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, foi como um dique que se rompe após anos contendo águas represadas. Helena chorou como nunca a vi chorar, nem mesmo quando criança. Chorou pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelo distanciamento que ela mesma criou. E eu chorei junto, aliviada por finalmente romper a barreira que havia se erguido entre nós. Quando as lágrimas finalmente secaram, quando o peso no peito aliviou um pouco, Helena se levantou e sentou-se ao meu lado na cama. A senhora não vai para hotel nenhum, disse, com uma firmeza que lembrava a minha própria. Vai ficar aqui, pelo tempo que for necessário. E não como uma obrigação, não como uma imagem a manter, mas como minha mãe, como a pessoa a quem devo tudo o que sou. Olhei para ela cautelosa. Tem certeza, filha? Não quero ser um peso, não quero atrapalhar sua vida. Absoluta certeza, respondeu, segurando minhas mãos novamente. E a senhora nunca foi um peso. Fui eu que não soube valorizar o tesouro que tinha. Naquela noite, pela primeira vez, jantamos juntas de verdade. Não apenas compartilhando a mesma mesa em silêncio constrangedor, mas conversando, relembrando histórias do passado, rindo de lembranças que há muito estavam enterradas sob camadas de distanciamento e mágoa. Helena me mostrou seu álbum de fotografias, algo que eu nem sabia que ela mantinha. Ali estavam registros da sua trajetória, a formatura do ginásio em Diamantina, a mudança para Belo Horizonte, os anos de faculdade, a formatura em medicina, as especializações, as viagens a congressos. Uma vida inteira documentada em imagens, uma vida da qual eu conhecia apenas fragmentos contados em telefonemas rápidos e visitas apressadas. Por que a senhora nunca está nas fotos? Perguntei, notando que em quase nenhuma das imagens importantes da vida adulta de Helena eu aparecia. Ela desviou o olhar, constrangida. Por que nunca te convidei para os eventos importantes? Admitiu, a voz baixa. Sempre inventava desculpas, que seria cansativo para a senhora, que era longe, que era muito formal. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo do quê, filha? Medo de que meus colegas, meus professores, as pessoas importantes no meu círculo, vissem de onde eu vim. Vissem que eu não era como eles, que não tinha o mesmo background, a mesma origem privilegiada. Ela balançou a cabeça, como se não acreditasse na própria mesquinhez. É ridículo, eu sei. Vergonhoso até. Não é ridículo, é humano, respondi, com mais compreensão do que ela merecia naquele momento. Todos queremos pertencer, todos queremos ser aceitos. Mas sabe o que aprendi na minha vida longa? Quem te aceita apenas pelo que parece ser, não merece conhecer quem você realmente é. Helena sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. A senhora sempre foi mais sábia do que eu, com todos os meus diplomas pendurados na parede. Não é sabedoria, filha, é experiência. Vivi mais, errei mais, aprendi mais. Naquela noite, quando fui para a cama, senti algo diferente no ar. Como se um peso tivesse sido removido, como se o apartamento luxuoso e impessoal de Helena finalmente tivesse um pouco de alma,
um pouco de calor. Adormeci pensando que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse surgir daquela situação dolorosa. Na manhã seguinte, Helena não foi ao hospital. Ligou avisando que tiraria o dia de folga, algo que, segundo ela, nunca havia feito antes sem estar realmente doente. Tomamos café juntas, novamente, mas desta vez a conversa fluiu naturalmente, sem o constrangimento dos dias anteriores. "O que a senhora gostaria de fazer hoje?" ela perguntou enquanto me servia mais café. Um gesto simples de cuidado que nunca havia demonstrado antes. "Não sei", respondi surpresa com a pergunta. "Não conheço Belo Horizonte, só venho para consultas médicas." "Então vamos mudar isso", ela disse, com uma animação que me lembrou a menina que sonhava em ver o mundo. "Vou te mostrar a cidade. Não tudo, claro, porque a senhora ainda está em recuperação, mas alguns lugares especiais." E assim fizemos. Helena me levou para conhecer a Praça da Liberdade, com seus belos jardins e edifícios históricos. Almoçamos num restaurante simples que servia comida mineira tradicional, não os pratos sofisticados que ela costumava pedir, mas feijão tropeiro, tutu de feijão, lombo com agrião, sabores que me lembravam casa. No meio da tarde, quando percebeu que eu estava cansada, ela sugeriu voltarmos para o apartamento. Mas antes, fez uma parada inesperada numa loja de armarinhos, dessas que vendem linhas, tecidos, materiais para costura e bordado. "O que estamos fazendo aqui?" perguntei confusa. Helena sorriu, um pouco tímida. "A senhora não me ensinou a bordar quando eu era criança. Estava sempre ocupada demais fazendo encomendas para nos sustentar. Pensei que, talvez agora, se a senhora quiser, claro, poderia me ensinar alguns pontos básicos." Senti os olhos encherem de lágrimas. Este gesto simples, este reconhecimento do valor do que eu sabia fazer, do que eu era, significava mais que qualquer palavra de desculpas. "Seria uma honra, filha", respondi, a voz embargada pela emoção. Compramos linhas coloridas, bastidores, tecidos apropriados para bordado. Helena parecia uma criança numa loja de doces, fascinada pelas cores, pelas texturas, pelos instrumentos que para mim eram tão familiares. Voltamos para casa com sacolas cheias, como se tivéssemos descoberto um tesouro. Naquela noite, sentadas na sala iluminada do apartamento, dei a Helena sua primeira aula de bordado. Mostrei como posicionar o tecido no bastidor, como enfiar a linha na agulha, como fazer os pontos básicos. Suas mãos, tão habilidosas em cirurgias delicadas, pareciam desajeitadas com a agulha de bordado. Ela frustrava-se, ria de si mesma, tentava novamente. Era como redescobrir minha filha, camada por camada. "Use uma das agulhas de prata", sugeri, estendendo o estojo entalhado. "São especiais, dão sorte para principiantes." Helena pegou a menor delas, a que eu usava para os trabalhos mais delicados, pesou-a na mão, sentindo sua solidez, sua história. "É diferente das agulhas comuns", comentou surpresa. "Tem um equilíbrio perfeito." "Gerações de mulheres da nossa família pensaram o mesmo", respondi, observando-a manusear com cuidado aquele pedaço da nossa história. Com a agulha de prata, seus pontos melhoraram visivelmente. O bordado ainda estava longe de ser perfeito, mas havia ali um começo, uma conexão sendo reestabelecida. "Vou praticar mais", ela prometeu quando finalmente guardamos o material. "Quero aprender todos os pontos que a senhora sabe fazer." Nos dias seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Helena ia ao hospital pela manhã, mas voltava mais cedo, recusando plantões extras, delegando tarefas que antes insistia em fazer pessoalmente. Passávamos as tardes juntas, às vezes saindo para conhecer algum canto da cidade, às vezes apenas sentadas na sala, bordando e conversando. Uma semana depois do incidente da ligação telefônica, tive minha consulta de retorno com o Dr. Renato. Helena fez questão de me acompanhar, não como médica, mas como filha. O médico ficou satisfeito com minha recuperação, elogiou o posicionamento perfeito do marca-passo e disse que eu poderia retornar para casa em Diamantina,
desde que seguisse rigorosamente as recomendações e voltasse para a revisão em 2 meses. Quando saímos do consultório, Helena me surpreendeu. Mãe, não precisa voltar para Diamantina agora se não quiser. Pode ficar mais tempo comigo. Na verdade... Ela hesitou, como se temesse minha reação. Na verdade, estava pensando se a senhora não gostaria de se mudar para Belo Horizonte, para ficar mais perto. Poderíamos procurar um apartamento pequeno no meu bairro, ou até mesmo a senhora poderia ficar comigo, se preferir. Sorri, tocada pelo convite, mas consciente de suas implicações. Filha, agradeço de coração, mas minha vida é em Diamantina. Meus amigos estão lá, minha igreja, minha rotina, Cida e os netos. Não conseguiria me acostumar com a cidade grande, com o ritmo daqui. Vi uma sombra de decepção passar pelo seu rosto, mas ela assentiu, compreensiva. Eu entendo. Foi um pensamento egoísta da minha parte, querendo ter a senhora por perto agora que finalmente nos reaproximamos. Mas prometo visitar mais vezes. E a senhora também pode vir sempre que quiser. O quarto de hóspedes será sempre seu. E você vai me levar para conhecer o hospital onde trabalha? Perguntei, aproveitando o momento de abertura. Conhecer seus colegas, ver onde minha filha médica salva vidas todos os dias? Helena abriu um sorriso radiante. Claro que vou. Na verdade, podemos ir agora mesmo se a senhora quiser. Vou apresentá-la a todo mundo. E assim foi. Naquela tarde, Helena me levou para conhecer o Hospital São Lucas, onde trabalhava. Caminhamos pelos corredores, ela segurando meu braço com gentileza, apontando cada setor, explicando o funcionamento de aparelhos complexos em termos que eu pudesse entender. Apresentou-me a enfermeiras, médicos, funcionários, e, para minha surpresa, falava de mim com orgulho. Esta é minha mãe, Dona Maria das Dores, dizia ela. Foi quem me ensinou o valor do trabalho duro e da persistência. Tudo o que sou hoje devo a ela. As pessoas me cumprimentavam com respeito, algumas comentando que Helena falava muito de mim. Uma mentira gentil, eu sabia, mas ainda assim reconfortante. Uma enfermeira mais velha chegou a dizer: Dona Maria, sua filha é um exemplo para todos nós, não só pela competência, mas pela dedicação aos pacientes. A senhora deve ter muito orgulho. Tenho sim, respondi, sentindo o peito inchar de emoção. Mais do que ela imagina. No final da tarde, quando já estávamos deixando o hospital, cruzamos com um homem alto, de meia idade, bem vestido. Helena tensionou visivelmente ao vê-lo. Doutora Helena, ele cumprimentou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Não sabia que estava no hospital hoje. Doutor Marcelo, ela respondeu formalmente. Estou mostrando o hospital para minha mãe. Mãe, este é o Dr. Marcelo Santos, chefe do departamento de cirurgia. Entendi imediatamente. Este era o Marcelo da ligação telefônica, o homem para quem Helena havia me descrito como um problema. Ele estendeu a mão para me cumprimentar, o sorriso ainda forçado. É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Maria das Dores. Helena fala muito da senhora. Apertei sua mão firmemente, sustentando seu olhar. O prazer é meu, doutor. Espero que cuide bem da minha filha aqui no hospital. Ela trabalha demais, como sempre fez. Ele pareceu desconcertado com minha desenvoltura, talvez esperando uma senhora tímida e acanhada do interior. Certamente, Helena é uma das nossas melhores cirurgiãs. Não sei o que faríamos sem ela. Nem eu, respondi com um sorriso tranquilo. Nem eu. Quando nos afastamos, Helena apertou meu braço levemente. A senhora sabe que era ele no telefone, não é? Imaginei, respondi sem demonstrar qualquer incômodo. Ele parece meio arrogante. Helena riu, uma risada leve, quase juvenil. Ele é. Muito. E eu quase acreditei que precisava da aprovação dele, que precisava ser como ele para ter valor aqui. Ela balançou a cabeça, como se afastasse uma ideia absurda. Que bobagem a minha! Nos dias que se seguiram, continuamos nossa rotina de redescobertas mútuas. Helena progredia rapidamente no bordado, ainda que estivesse longe da perfeição. Eu melhorava a cada dia, o corpo se adaptando ao marca-passo,
as forças retornando gradualmente. Uma semana antes da minha partida programada para Diamantina, recebemos uma visita inesperada. João veio de São Paulo com a família para me ver. Foi um fim de semana de alegria, com a casa de Helena cheia como nunca havia estado. Os sobrinhos correndo pela sala, as conversas animadas, o apartamento impessoal finalmente ganhando vida. Na noite antes da partida deles, estávamos todos reunidos na sala. Helena tinha preparado, ou melhor, encomendado, um jantar especial. João contava histórias engraçadas do trabalho, as crianças brincavam com jogos de tabuleiro, a esposa dele conversava comigo sobre receitas tradicionais de Minas. Era uma cena familiar comum para muitas famílias, mas para nós era um pequeno milagre, algo que não acontecia há décadas. Em determinado momento, Helena pediu a atenção de todos. Estava segurando algo nas mãos, o pequeno bordado que havia feito durante aquelas semanas, com minha orientação. Era um coração simples, com os nomes de todos nós entrelaçados. Maria das Dores, Helena, João, Cida, e os nomes dos netos e bisnetos. Não é perfeito, ela disse, mostrando o trabalho para todos. Na verdade, está cheio de erros que minha mãe gentilmente fingiu não ver, mas foi feito com muito amor, e isso é o que importa. Todos aplaudiram, elogiaram, riram da médica renomada que agora se aventurava no bordado tradicional. Helena parecia feliz, genuinamente feliz, de um jeito que eu não via desde que era criança. Vou pendurá-lo no meu consultório, anunciou ela, para sempre lembrar de onde vim, de quem sou e do que realmente importa nesta vida. João, sempre mais contido em suas emoções, como o pai, deu um abraço apertado na irmã. Bem-vinda de volta, Helena, ele disse, a voz embargada. Sentimos sua falta por muito tempo. Na véspera da minha partida para Diamantina, estávamos as duas sentadas na varanda do apartamento. O dia havia sido de preparativos. Arrumação das minhas poucas coisas, compra da passagem de ônibus, últimas recomendações médicas. Agora, contemplávamos o pôr do sol sobre a cidade grande, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Mãe, Helena quebrou o silêncio, a voz suave. Tem uma coisa que não te contei, sobre o que aconteceu no hospital, no dia da sua cirurgia. Olhei para ela, curiosa. O que foi, filha? Eu disse que não podia ser sua médica por causa do conflito de interesses. E isso é verdade, parcialmente. Mas a verdade completa é que eu não consegui. Estava na sala, preparada para acompanhar o procedimento, quando o Dr. Renato fez a primeira incisão. Ela respirou fundo, como se revivesse o momento. Olhei para a senhora deitada ali, tão frágil, tão vulnerável, e simplesmente congelei. Nunca tinha acontecido antes. Minhas mãos começaram a tremer, minha visão ficou embaçada. Tive que sair da sala. Por quê? Perguntei, surpresa com aquela revelação. Porque era você, mãe. Não era apenas mais uma paciente, era a mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo para que eu pudesse estar ali, usando aquele jaleco branco. E, de repente, toda a competência técnica, todo o distanciamento profissional que cultivei por anos, desapareceu. Fiquei apenas uma filha apavorada com a possibilidade de perder a mãe. Peguei sua mão entre as minhas, sentindo a emoção subir pela garganta. E por que não me contou isso antes? Vergonha, suponho. Vergonha de admitir fraqueza, de mostrar vulnerabilidade. A doutora Helena não podia ter momentos de fragilidade, entende? Era como se eu tivesse construído essa persona tão forte, tão competente, que não podia mais me dar ao luxo de simplesmente sentir como qualquer pessoa normal. Mas você sentiu, observei. E isso não te faz menos competente, menos médica. Faz de você humana, filha, apenas humana. Helena sorriu. Aquele sorriso que iluminava seus olhos, que havia se tornado tão raro com o passar dos anos. A senhora sempre soube o que dizer para colocar as coisas em perspectiva. É o que mães fazem, respondi simplesmente.
No dia seguinte, na rodoviária de Belo Horizonte, nos despedimos com um longo abraço. Helena havia insistido em me levar pessoalmente, em me acompanhar até o embarque, em garantir que eu tivesse o melhor assento do ônibus, o mais confortável para minha condição. Tão diferente da Helena distante de antes, que mal tinha tempo para telefonemas rápidos. "Liga quando chegar, mãe", ela pediu, ajeitando meu xale sobre os ombros, mesmo o dia estando quente. "Quero saber se a viagem foi tranquila, se a senhora não sentiu nada." "Vou ligar sim, filha. E você não esquece de tomar café direito. Não é só aquele cafezinho preto que sustenta a gente." Ela sorriu com meu conselho maternal, como se o recebesse de bom grado pela primeira vez em anos. Antes de subir no ônibus, entreguei a ela o estojo de madeira entalhada com as agulhas de prata. "Isso é seu agora", disse com firmeza. "Já serviram ao propósito delas comigo. Agora é sua vez de guardá-las, de usá-las, de passar adiante quando for a hora." Helena olhou para o estojo, os olhos marejados. "Não posso aceitar, mãe. São seu tesouro, sua história." "E agora são parte da sua história também", insisti. "Além do mais, preciso de alguém para praticar esse bordado. Suas flores ainda estão parecendo mais com nuvens deformadas." Rimos juntas, e ela finalmente aceitou o presente, apertando o estojo contra o peito como se fosse o mais precioso dos tesouros. A viagem de volta à Diamantina foi tranquila, embalada pelas lembranças das últimas semanas e pela esperança renovada no coração. Quando o ônibus começou a subir as serras de Minas, senti aquele aperto no peito que nada tinha a ver com meu problema cardíaco. Era o sentimento de voltar para casa, para meu cantinho, minha vida simples que agora parecia ainda mais valiosa depois de tudo o que aconteceu. Cida estava me esperando na rodoviária, com o marido e 2 dos netos. O abraço apertado dela, o cheiro familiar de alfazema que ela sempre usava, os sorrisos genuínos dos pequenos, tudo isso me fez perceber o quanto tinha sentido falta desse aconchego, dessa simplicidade sincera que só encontramos em quem nunca precisou fingir ser alguém que não é. A vida em Diamantina retomou seu ritmo natural, mas eu já não era a mesma. O marca-passo regulava meu coração físico, mas era a reconciliação com Helena que havia curado algo muito mais profundo dentro de mim. Voltei aos bordados, agora com mais cuidado, respeitando as limitações que a idade e a saúde impunham. As encomendas continuavam chegando, menos do que antes, é verdade, mas o suficiente para me manter ocupada e sentindo-me útil. Helena ligava 3 vezes por semana, em horários fixos, conversas que não eram mais apressadas ou superficiais. Contava sobre seu trabalho, sobre os pacientes, sobre as novas técnicas que estava aprendendo. E sempre, sempre perguntava sobre meu bordado, sobre minha saúde, sobre o que eu tinha comido no almoço. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes, mas que agora formavam a tapeçaria da nossa relação reconstruída. 1 mês depois da minha volta, recebi pelo correio um pacote de Helena. Dentro, havia um porta-retratos de prata com uma foto nossa, tirada na varanda do apartamento dela, eu ensinando-a a bordar, nossas cabeças próximas, concentradas no bastidor. Junto, um bilhete simples. "Essa foto está na minha mesa do consultório. Todos os dias, antes da primeira cirurgia, olho para ela para lembrar do que realmente importa. Com amor, Helena." 2 meses se passaram e chegou a data da minha consulta de acompanhamento em Belo Horizonte. Helena insistiu em mandar um carro me buscar em Diamantina. "Não quero a senhora enjoada de ônibus antes dos exames", justificou. Fiquei em seu apartamento novamente, mas desta vez como convidada bem-vinda, não como uma obrigação inconveniente. Os exames mostraram que tudo corria bem, o marca-passo funcionando perfeitamente, meu coração respondendo ao tratamento. "A senhora é forte como um touro mineiro, dona Dorinha", brincou o Dr. Renato, olhando os resultados. "Mas continue tomando os remédios direitinho, viu?" Helena parecia mais aliviada que eu com as boas notícias. "Viu, mãe? Só precisa seguir as recomendações e a senhora vai viver até os 100 anos para me atormentar.
disse ela, com aquele brilho nos olhos que agora eu reconhecia como amor genuíno. No último dia daquela visita, aconteceu algo que jamais esquecerei. Helena me levou a um evento no hospital, a inauguração de uma nova ala cardiológica que levaria o nome de um médico renomado, já falecido. Era uma cerimônia formal, com autoridades, médicos importantes, jornalistas. Eu estava nervosa, deslocada com meu vestido simples entre tantas pessoas elegantes. Tenho certeza que preferiria ficar em casa, mãe, mas significa muito para mim ter a senhora aqui hoje, Helena me disse, enquanto caminhávamos para o salão onde o evento aconteceria. Assentimos, pensando que ela apenas queria me incluir em um momento importante de seu trabalho. Mas quando o mestre de cerimônias chamou Helena ao palco para seu discurso, entendi que havia algo mais. É com imensa honra que hoje inauguramos a nova ala de cardiologia avançada do Hospital São Lucas, ela começou, sua voz firme ecoando pelo microfone. Um espaço que representa não apenas avanço tecnológico, mas também nosso compromisso com o cuidado humano, integral e compassivo. Fez uma pausa, olhando diretamente para mim, na primeira fila. Muitos de vocês sabem que me especializei em cardiologia porque sempre me fascinou a complexidade desse órgão incrível que é o coração. Mas poucos sabem que minha verdadeira inspiração veio de outra fonte, do coração mais forte, mais generoso e mais resiliente que já conheci. O coração da minha mãe, Maria das Dores Oliveira, que hoje nos honra com sua presença. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, enquanto todas as cabeças se viravam para me olhar. Helena continuou. Minha mãe criou 3 filhos sozinha após a morte precoce do meu pai. Trabalhou incansavelmente como costureira e bordadeira para garantir que tivéssemos educação, oportunidades, chance de um futuro melhor. Sacrificou seus sonhos pelos nossos, suas necessidades pelas nossas. Helena respirou fundo, visivelmente emocionada. Há alguns meses, esse coração que tanto se doou sofreu um infarto grave. Foi aqui, neste hospital, que ela recebeu um marca-passo que hoje mantém seu ritmo constante. Mas o verdadeiro milagre não foi o dispositivo médico. Foi a lição que aprendi durante esse processo. Ela olhou para a plateia, para os colegas médicos, para as autoridades. Aprendi que a medicina mais avançada do mundo não substitui o cuidado humano, que a técnica mais refinada precisa ser acompanhada de compaixão. Que não importa quantos títulos acumulamos, quantos artigos publicamos, quantas cirurgias complexas realizamos, no final, o que realmente cura são os laços que criamos, o amor que oferecemos, a humanidade que compartilhamos. Helena desceu do palco e caminhou até mim, estendendo a mão para que eu me levantasse. É por isso que hoje, além de inaugurar esta ala, quero anunciar a criação do programa Maria das Dores de Assistência Cardíaca, que oferecerá tratamento gratuito e humanizado para idosos de baixa renda de comunidades do interior de Minas Gerais. Porque todos merecem não apenas um coração que funcione bem, mas um coração que seja valorizado, respeitado e amado. A plateia irrompeu em aplausos. Fui abraçada por pessoas que nem conhecia. Recebi cumprimentos, vi lágrimas nos olhos de médicos que pareciam tão sérios e distantes. Mas nada disso se comparava à emoção de ver minha filha reconhecer publicamente quem eu era, valorizar minha história, honrar meu nome daquela forma. Depois da cerimônia, quando finalmente ficamos sozinhas por um momento, perguntei a ela: "Por que fez isso, filha? Não precisava expor nossa história assim." Helena segurou minhas mãos, aquelas mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira, e disse com simplicidade: "Porque estava na hora de parar de ter vergonha e começar a ter orgulho. Orgulho de ser filha de Maria das Dores, a bordadeira de Diamantina que me ensinou mais sobre cuidar dos outros do que todos os meus anos na faculdade de medicina. 6 anos se passaram desde aqueles dias que mudaram nossa relação para sempre. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo como a vida dá voltas, como os fios que pareciam soltos se entrelaçam formando um bordado completo, com significado. O marca-passo continua funcionando bem,
regulando meu velho coração que já viu tantas primaveras. Continuo em Diamantina, na mesma casa de tijolinho vermelho com gerânios na janela. Ainda bordo, embora menos do que antes. Os olhos já não ajudam tanto, mesmo com os óculos mais fortes, e as mãos às vezes tremem um pouco. Mas há uma paz que encontrei, uma serenidade que vem de saber que fiz o que pude, da melhor forma que sabia. Helena transformou-se de formas que nunca imaginei. Continua sendo a médica brilhante e dedicada, mas agora há um equilíbrio em sua vida que antes não existia. O programa Maria das Dores se expandiu para vários hospitais em Minas Gerais, ajudando centenas de idosos que, como eu, nunca teriam acesso a tratamentos avançados. Ela vem a Diamantina regularmente, não apenas para me ver, mas também para supervisionar pessoalmente o programa na Santa Casa local. Nas paredes do seu consultório em Belo Horizonte, junto aos diplomas e certificados, há agora 3 bordados emoldurados. O primeiro, aquele coração com nomes entrelaçados que ela fez durante nossa reconciliação. O segundo, um trabalho mais elaborado que fizemos juntas durante uma de suas visitas. Uma reprodução da casa onde ela cresceu, com cada detalhe pacientemente bordado a muitas mãos. E o terceiro, uma surpresa que ela criou sozinha para meu aniversário de 70 anos. Um retrato meu, bordado com perfeição surpreendente para alguém que começou tão tarde na arte. Aprendi com a melhor, ela me disse quando o entreguei, os olhos brilhando de orgulho. O estojo de agulhas de prata tem lugar de honra na casa dela agora. Não apenas como peça decorativa ou relíquia de família, mas como instrumento usado regularmente. Helena descobriu no bordado não apenas uma conexão com suas raízes, mas também um refúgio do estresse da profissão médica. Bordar me acalma, me centra, ela me disse uma vez. Quando estou bordando, consigo organizar meus pensamentos, encontrar soluções para problemas complexos. É como uma forma de meditação. João e sua família voltaram para Minas Gerais há 3 anos. Cansado da correria de São Paulo, aceitou uma proposta para dirigir uma filial da construtora em Belo Horizonte. Agora estamos todos mais próximos e nos reunimos com frequência, seja no apartamento de Helena, agora muito mais acolhedor e pessoal, seja aqui em casa, quando todos vêm passar fins de semana prolongados, enchendo minha cozinha de vozes e risos. Cida continua em Diamantina, ainda casada com seu Antônio da mercearia, agora avós de 5 netos. Meus bisnetos, como o tempo passa rápido. Eles vêm me visitar quase diariamente, trazendo o burburinho da juventude para minha casa silenciosa. O mais velho, Mateus, de 12 anos, surpreendentemente se interessou pelo bordado. Senta-se ao meu lado nas tardes de domingo, aprendendo os pontos que minha avó me ensinou tantas décadas atrás. A tradição continua, em mãos que nem imaginei que segurariam uma agulha de bordar. O que aprendi com tudo isso? Que a vida não é um bordado perfeito, com pontos impecáveis e sem nós no avesso. A vida real é cheia de erros, de pontos tortos, de linhas que se embaraçam e às vezes precisam ser cortadas. Mas é justamente essa imperfeição que torna cada peça única, que conta uma história verdadeira. Aprendi também que nunca é tarde para consertar os pontos que deram errado. Helena e eu perdemos anos preciosos, distanciadas uma da outra. Ela presa em sua vergonha das origens humildes, eu em meu orgulho ferido e silencioso. Quantas conversas poderíamos ter tido, quantos momentos compartilhados, quantas alegrias e tristezas divididas. Mas em vez de lamentar o tempo perdido, agradeço pelos anos que ainda temos, pela chance de reconstruir o que estava rompido. Entendi, finalmente, que cada sacrifício que fiz pelos meus filhos valeu a pena, mesmo quando não parecia. Não porque eles me deviam algo em troca. Filhos não devem nada aos pais pelo simples fato de terem sido criados com amor e dedicação. Valeu a pena porque cada sacrifício me moldou, me ensinou, me fez a mulher que sou hoje. E porque, no fim das contas, o maior presente que podemos dar aos nossos filhos não são coisas materiais ou oportunidades, mas exemplos de integridade,
de trabalho honesto, de resiliência diante das dificuldades. Houve momentos, confesso, em que me senti amargurada vendo Helena prosperar e se distanciar, como se minha contribuição para seu sucesso tivesse sido esquecida. Mas agora entendo que cada um tem seu próprio caminho a percorrer, suas próprias lições a aprender. Helena precisava daquele afastamento, daquela negação de suas origens, para eventualmente encontrar sua própria verdade. Como dizemos aqui em Minas, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quanto à humilhação que sofri naquela tarde de domingo, quando Helena me mandou sair de perto porque eu lhe dava vergonha, hoje vejo aquele momento não como uma ferida permanente, mas como o ponto culminante de um problema que vinha crescendo há anos e que precisava estourar para poder ser curado. Foi doloroso, sim, traumático, sem dúvida, mas também foi o catalisador da transformação que nos trouxe até aqui. A vida é feita de contrastes, não é mesmo? A dor e a alegria, o sofrimento e o alívio, a separação e o reencontro, tudo isso faz parte do bordado complexo que chamamos de existência. Como na técnica do sombreado que ensino às minhas alunas de bordado, é preciso o contraste entre os pontos claros e escuros para dar profundidade e realismo à peça. Hoje, quando Helena vem me visitar e caminhamos juntas pelas ruas de paralelepípedos de Diamantina, de braços dados, conversando e rindo como velhas amigas, sinto uma gratidão profunda pela vida que tive, com todas as suas dificuldades. Cada linha de expressão no meu rosto, cada mancha nas minhas mãos, cada fio branco no meu cabelo conta uma história de superação, de trabalho, de amor. E quando ela me liga do hospital, no meio de um dia atarefado, só para dizer, "Te amo, mãe", sinto que meu coração, este coração velho, remendado, mantido em ritmo por um pequeno aparelho milagroso, se enche de uma alegria tão grande que nenhum marca-passo do mundo conseguiria regular. Há 2 anos, durante uma de suas visitas, Helena me trouxe um presente especial, um livro grande, encadernado em tecido bordado por ela mesma. Dentro havia fotografias nossas, desde que ela era bebê até os dias atuais. Junto de cada foto, ela havia escrito à mão memórias, reflexões, agradecimentos. Na última página, uma frase simples, bordada com perfeição, usando uma das agulhas de prata. "Mãe, perdoe-me por ter demorado tanto para enxergar o valor do seu amor. Hoje sei que a maior bênção da minha vida foi nascer sua filha." Chorei ao ler aquelas palavras, como choro agora ao relembrá-las. Não de tristeza, nem mesmo apenas de emoção, mas de uma compreensão profunda de que a vida, com todos os seus altos e baixos, suas curvas inesperadas, seus momentos de dor e êxtase, vale cada segundo quando vivida com autenticidade e amor. Na semana passada, quando o inverno de 2025 começava a dar seus primeiros sinais aqui nas montanhas de Minas, Helena me ligou com uma notícia emocionante. O programa Maria das Dores foi reconhecido nacionalmente como modelo de assistência humanizada a idosos com problemas cardíacos. Ela estava sendo convidada para apresentá-lo num congresso internacional em Lisboa, no próximo mês. "E sabe o que é melhor, mãe?" ela disse, a voz transbordando de entusiasmo. "Quero que a senhora venha comigo. Vamos conhecer Portugal juntas, ver a terra de onde vieram nossas antepassadas, de onde vieram as agulhas de prata. O que acha?" Fiquei sem palavras por um momento. Eu, Maria das Dores, a costureira de Diamantina, que nunca tinha saído de Minas Gerais, além das viagens a Belo Horizonte, agora com a possibilidade de cruzar o oceano, de pisar na terra dos meus ancestrais. Mas, filha, com minha idade, meus problemas de saúde... "Não sei se é prudente", argumentei, embora meu coração já estivesse acelerando com a possibilidade. "Mãe, a senhora estará acompanhada da melhor cardiologista que conheço", ela respondeu rindo. "Já falei com o Dr. Renato, ele acha que a senhora está em condições de viajar, desde que tomemos algumas precauções. Além disso, já providenciei seguro de viagem com cobertura médica completa." Helena havia pensado em tudo, como sempre. Planejadora meticulosa, não deixava nada ao acaso,
especialmente quando se tratava da minha saúde. Acabei aceitando, claro. Como poderia recusar essa oportunidade única, esse gesto tão significativo? Estamos nos preparando para a viagem agora. Já tirei passaporte, algo que jamais imaginei que faria aos 73 anos. Helena me ajudou com toda a burocracia, com a paciência de quem entende que, para alguém da minha idade e origem, formulários online e documentações complexas são um mundo completamente estranho. Compramos algumas roupas novas, apropriadas para o outono europeu. E claro, estou levando um pequeno bastidor com linhas e agulhas, não as de prata, que agora pertencem a Helena, mas outras, mais simples, para passar o tempo durante o longo voo. Ontem à noite, sentada na minha velha cadeira de balanço na varanda, olhando as estrelas que brilham com tanta intensidade no céu limpo de diamantina, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. De menina pobre em casa de chão batido, a senhora idosa prestes a conhecer o outro lado do oceano. De mãe rejeitada publicamente, a inspiração para um programa médico reconhecido nacionalmente. De coração partido, literal e figurativamente, a coração curado e pleno. Se minha avó Etelvina pudesse me ver agora, o que diria? Provavelmente repetiria um de seus muitos ditados. Deus escreve certo por linhas tortas, minha filha. E como escreve? Cada decepção, cada mágoa, cada momento de desespero em minha vida acabou sendo um ponto necessário num bordado maior, mais complexo e mais belo do que eu poderia imaginar. A vida não nos dá garantias. Não sabemos quanto tempo ainda terei, se voltarei dessa viagem, se verei mais alguns natais, mais alguns aniversários dos bisnetos. O marca-passo no meu peito me lembra diariamente da fragilidade da existência, mas também me lembra de sua preciosidade, de como cada dia é um presente a ser vivido plenamente, com gratidão e abertura para o que vier. Helena me disse recentemente: Mãe, a senhora é a pessoa mais forte que conheço. Respondi que não era força, era apenas persistência. A persistência de quem, como a água que cai gota a gota, acaba perfurando a pedra mais dura. A persistência de quem borda ponto a ponto, sem ver o desenho completo até o final. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra reconciliação. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.